Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver as vanguardas europeias, ok? Por que vanguardas europeias? Porque são vários movimentos artísticos, literários dentro de um espaço de tempo, né, de uma lacuna, que vai de um período literário a outro. Lembrando que a gente estava estudando o simbolismo, que foi aquela bagunça literária, né? A gente estava pegando a parte da literatura propriamente dita, e aí foi uma bagunça literária que a gente está saindo de alguns estilos literários e indo até o modernismo. Então, o pré-modernismo, ele não é um estilo artístico propriamente dito, né? As pessoas estão buscando, os grupos estão buscando elementos artísticos, elementos, estruturas, e aí acaba cada um formando o seu, cada grupo sendo adepto a um determinado momento, a uma determinada estrutura. Então, a gente não tem, como no realismo, como no naturalismo, como no romantismo, uma coisa muito acadêmica, né? Muito o academicismo, aquela coisa bem elaborada, bem cheia de regras. O pré-modernismo, ele é uma lacuna entre um movimento e outro. Então, a gente está saindo do simbolismo e passeando, inventando, criando, buscando uma liberdade maior para se chegar ao estilo literário modernismo, ok? Então, dentro do pré-modernismo, a gente teve vários autores que foram discutidos nos vídeos anteriores, e agora a gente está entrando na parte das vanguardas. O modernismo propriamente dito, ele inicia com a Semana de Arte Moderna. Então, a gente está passeando, saindo do simbolismo, e é um período bem grande até, dessa bagunça, desse turbilhão literário e artístico, né? Essa bagunça toda, em que a gente está passeando do simbolismo até a Semana de Arte Moderna, que é a semana de 1922, que é a data do marco do modernismo, certo? Então, estamos ali naquele meio do caminho. Tanto é que o pré-modernismo tem a data mais ou menos de 1902, e apenas em 1922 é que a gente vai ter a entrada do modernismo. Vou falar mais, mais profundamente sobre esse assunto da Semana de Arte Moderna num vídeo só para este assunto, para vocês terem a noção do quanto é grande esse início do modernismo, o quanto é grande a quantidade de informação, de produção, o quanto é grandioso, na verdade, esse momento, ok? Então, vamos fazer uma breve leitura do que a gente já teve em relação ao realismo, naturalismo e parnasianismo e simbolismo. Nós estudamos esses 4 momentos, né? São momentos que têm a volta da cultura clássica, daquela coisa bem elaborada, né? Que é o parnasiano, e é a arte pela arte, deixa de se pensar num sentimentalismo para buscar a estrutura da arte em si. E aí depois a gente vai para o simbolismo, que é a coisa mais introspectiva, que é o momento que o autor volta para dentro dele de novo, que busca todos os sentimentos, né? Baseia as produções artísticas não mais na estrutura, e sim no sentimentalismo. Porque se a gente for pensar na métrica, por exemplo, aquelas palavras muito bem rimadas, aquelas redações muito bem, poesias, né, muito bem estruturadas, com suas rimas, na qual cada rima tinha o seu nome, e aí o autor escolhia de que forma ele queria rimar, rima pobre, rima rica, intercalada, ou a busca por palavras rebuscadas, né? O entendimento do leitor já não era tão importante assim, se o leitor ia entender, ia interpretar exatamente o que o autor queria, ou se ele ia ficar, né, meio num limbo ali, sem entender o que estava acontecendo literalmente, o que esse autor queria dizer. Isso tudo era parnasiano. Então, se eu penso muito na estrutura de uma poesia, por exemplo, eu deixo de colocar sentimento nela, porque está muito racional. E aí o simbolismo vem justamente para acabar com isso. Não pode ser racional assim. Tem que ser mais, já que é poesia, a escrita, o sentimentalismo, não é a arte pela arte, sim, somente. A arte, ela vem para ajudar nas outras áreas, ela vem complementar outras coisas, ela vem explicar o que o homem sente.
Então, o simbolismo já é mais introspectivo. Aí, por ser introspectivo, começa a se pensar sobre as questões, os problemas sociais, as mazelas sociais, como, por exemplo, as minorias, os sertões, né, o que o povo nordestino passa, o patriotismo. Eu sou pertencente a um grupo social, eu pertenço a um país, eu pertenço a uma nação, e aí eu começo a aflorar esse romantismo, né, por uma nação. É onde a gente começa a trabalhar o pré-modernismo, ok? Então, as vanguardas europeias, ao se iniciarem os anos de 1900, a Europa enfrentava a herança do final do século XIX. Por quê? Porque essa bagunça toda acontece também com algumas revoluções sociais, com algumas guerras, algumas desavenças sociais, tá? Caracterizada basicamente por duas situações opostas, mas complementares. A grande euforia gerada pelos avanços técnicos, científicos, e o pessimismo ocasionado pela consequência dos avanços no processo burguês industrial. A gente vai falar aqui da Primeira Guerra também, ok? Então, características básicas dentro do contexto histórico. Fim da Primeira Guerra Mundial, tá? A Revolução Russa, os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados e os manifestos artísticos surgiram como novas alternativas dentro de um mundo angustiado pelas guerras, pelas mazelas. Essas são o principal contexto, que acontece esses movimentos de vanguarda. A característica: as vanguardas europeias foram tendências artísticas que tomaram a cena na Europa no início do século XX. Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional, com todo aquele academicismo, né, aquelas regras. A proposta era libertar a arte e a cultura das armas, das amarras, né, desse parâmetro, dessas armas que amarravam os parâmetros de dentro de uma academia e não do sentimentalismo, simplesmente. Resultado dos avanços das mudanças, né, dentro dessas guerras, dessas situações, e espalharam-se por todo o mundo ocidental, influenciando e dando a consolidação da arte moderna em diversos países, inclusive no Brasil. Ou seja, aí surgirá o modernismo em si. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre todos os elementos ou sobre alguns desses movimentos mais importantes dentro do pré-modernismo, que é chamado de vanguarda, ok? Então, até a próxima.